O Botafogo realmente está desmanchando? Com essa saída do Almada, uma provável saída do Luiz Henrique, saíram várias manchetes por aí falando de um possível desmanche do Botafogo, várias saídas de outros jogadores, um monte de gente zoando. Ah, o Botafogo é barriga de aluguel, o Botafogo não vai conseguir sustentar isso, o Textor tá usando o clube. Olha, para responder a pergunta logo, não, eu não acho que é desmanche, mas antes de trabalhar esse assunto, vamos por partes. Eu acho que é importante primeiro a gente olhar a trajetória que culmina até na situação que o Botafogo está hoje. O time foi comprado em 2022, negociações começaram em 2021, é um processo longo, mas ele foi comprado em 2022, papel assinado pela Eagle, empresa cujo Textor é um dos donos, e por acordo foram 400 milhões por 90% do clube em 4 aportes anuais, sendo que em 2025 agora entra o último. E também o grupo assumiu a dívida de R$1 bilhão que tinha o clube na época. E qual que era a situação do Botafogo em 22? Ele tinha acabado de subir da Série B, então ele jogou a Série B em 21, em 20 ele fez uma campanha vexatória no Campeonato Brasileiro, jogou a Série B, subiu para a Série B, era um time completamente quebrado, completamente endividado, um time que a receita em 2022 foi de 142 milhões de reais. Se a gente trazer para a cotação de hoje do euro, só por comparação, porque não tem tanta informação fazendo essa conta assim não. É como se fosse 22,7 milhões de euros hoje. A receita do Botafogo, trazida para hoje, sem fazer conta nenhuma, seria uma contratação do Almada, por exemplo. Enquanto isso, a dívida do clube era de R$1 bilhão. Ou seja, a dívida do Botafogo em 22 era 7 vezes maior do que a receita dele. Só para ter uma mínima comparação, a relação receita bruta dívida do Corinthians, que é a maior dívida do país hoje, é de menos de 3 vezes. E foi uma receita que, obviamente, evoluiu. Já em 23 ela saiu de 142 milhões e foi para 388. 23 foi aquele ano que o Botafogo quase foi campeão brasileiro. Não era algo que estava no planejamento, não se esperava no planejamento o time conseguir brigar pelo título. Se chegasse no Libertadores já era um passo incrível dentro de uma escalada natural, mas brigou pelo título e deu no que deu, né? Já em 24, o clube estimou, no começo de 2024, uma receita de 482 milhões de reais. Acabou que a receita estimada de 24 foi de aproximadamente 680. Eu digo estimada porque o clube não soltou um balanço para ter um número oficial. Mas vamos falar de 24, começo de 24. Tinha estimativa de 480 milhões de reais de receita e em janeiro de 24 começaram as primeiras coisas sobre barriga de aluguel, sobre o Textor tá usando o Botafogo, que ele só vai usar o Botafogo para mandar jogador barato pro Lyon. Por quê? Porque em 23, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro e o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro eram do Botafogo, Lucas Perry e Adrielson. E eles foram pro Lyon por 3,25 e 3,58 milhões de euros, respectivamente. Isso deu uma baita de uma polêmica. Porque todo mundo falou, eu inclusive falei, que era muito baixo. Estavam se esperando que o Botafogo poderia tirar 20 milhões de euros com os dois juntos. Mas não, foram por menos de 7. O melhor goleiro do Campeonato Brasileiro e o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro e 2 jogadores novos, não eram jogadores velhos, eram jogadores novos. E aí passou o tempo, essa poeira baixou, ninguém mais comentou nada. E no continuar da janela de 23 para 24, o Textor decidiu abrir a carteira. Viu que ficou perto de conquistar, com o time que tinha, ficou perto de conquistar o título brasileiro em 23 e decidiu gastar muito mais para contratar jogadores de nível melhor. A grande contratação dessa janela foi o Luiz Henrique, por 16 milhões de euros, que na época tinha sido a maior contratação da história de um clube brasileiro. E nessa janela entra um ponto muito importante. Saiu o Lucas Perry. O que o Botafogo fez?
Comprou o John, ex-jogador do Santos, por 1,5 milhão de dólares, que foi muito importante em 2024. Trouxe para o lugar do Adrielson o Alexander Barbosa, de graça, que também foi muito importante em 2024. Claro que, quando os dois chegaram no Botafogo, não dava para dizer que era uma reposição à altura, porque você tinha os melhores jogadores de cada posição do Campeonato Brasileiro. Entra um John, que é bom goleiro, sempre foi bom goleiro, mas não era alguém que ia falar, não, esse aqui vai ser o melhor goleiro. Em janeiro você não podia dizer isso. E o Alexander Barbosa, que não é nenhum jovem, não é uma carreira assim que alguém olha e fala, pô, esse aqui, cara, mandou bem demais. É claro que com o resultado na mão, né, agora que a gente já sabe que deu, e deu muito certo, dá pra falar que foi uma troca ótima. Mas trouxe reposição. De qualquer forma, perdeu esses jogadores e trouxe outros dois. E sabendo hoje que deu certo, dá para falar que ele não só trouxe a reposição, como lucrou, porque ele ganhou 7 milhões de dólares vendendo os dois, trouxe 2 reposições e sobrou 5, porque o John e o Alexander custaram juntos 1,5 milhão só. E nessa janela não vieram só Luiz Henrique, John, Alexander Barbosa, mas também veio Cuiabano, veio Lucas Alter, veio Savarino, veio Gregory. Foi também a janela mais cara. O Botafogo teve a janela mais cara de todos os clubes da Série A nessa janela de começo de ano. E deu certo. O time correspondeu, avançou na Libertadores, tinha uma pré-Libertadores, então tinha uma certa tensão, não tinha técnico, o Botafogo bancou o Arthur Jorge. O Arthur Jorge não ia poder vir de imediato, o Botafogo chegou e falou, eu espero, o técnico é esse. Esperou, deu certo. Avançou na Libertadores, liderou o Campeonato Brasileiro, jogava indiscutivelmente o melhor futebol do Brasil, não no começo do ano. No começo do ano foi um time que ainda estava engatando, mas depois que engatou não parou mais, até que chegou no meio do ano e ficou claro para a direção que existia uma demanda por melhores jogadores, por mais jogadores. É aquela janela que vários times vão para contratar 1, 2 peças, o que precisa para terminar de fechar o time para a temporada. E tinha um Botafogo liderando o Campeonato Brasileiro e vivo na Libertadores. E aí trouxe o Almada. Não o suficiente em ter a contratação mais cara da história, o Textor foi lá e fez outra. Trouxe o Almada por 20 milhões de euros e chegou com um pré-contrato assinado para ir para o Lyon. Fique claro, o Almada chegou sabendo que jogaria 6 meses no Botafogo. Isso vai ser muito importante porque eu vou falar depois. E na hora que ele foi anunciado, ninguém ficou falando isso. Ninguém comentou, vai pro Lyon, vai só esquentar um pouquinho aqui, não sei o quê, papapá. Por quê? Porque veio um meio argentino, novo, caríssimo, a compra mais cara da história, e não ficou nessa de, ai meu Deus, o Botafogo, barriga de aluguel. Não, porque veio uma puta de uma contratação, veio uma baita de contratação no meio da janela. E curiosamente, foi nessa janela também que veio o Adrielson por empréstimo, que foi pro Lyon e não engatou. E no total, em 2024, foram 19 contratações, 323 milhões de reais gastos. Se somar com os bônus dos títulos, os bônus previstos em contratos, foi quase 400 milhões de reais em contratação. E vamos lá, essa janela seria impossível o Botafogo fazer se ele não fosse SAF. Impossível. O Botafogo previu uma receita de 480 milhões para 24. Ele gastou quase toda a receita prevista em contratação. Não teria como. E não só o Botafogo não, tá? Vários times do Brasil não seriam capazes. Talvez hoje, com recurso próprio, provavelmente só Palmeiras e Flamengo. Mais o Flamengo do que o Palmeiras, inclusive. Contratar jogador de 16 milhões de euros, jogador de 20 milhões de euros, não é coisa que se faz de maneira tão fácil. De novo, provavelmente só Palmeiras e Flamengo hoje. E no meio disso tudo, o time fez história. Com todo mundo que trouxe,
com as contratações, com essa contratação de 6 meses, com a vinda do Luiz Henrique, que poderia ir para o Lyon, que sempre teve as portas abertas para ir para o Lyon quando ele quisesse. Então, é chato ver o Almada chegar e ir embora tão cedo, porque o jogador vem tão rápido que não dá tempo nem de tentar construir direito uma identificação com a torcida. Você não consegue criar esse laço porque ele vem, faz uma gracinha ali, ó. Mas, bicho, o time ganhou um brasileiro que não ganhava desde 95. Ele ganhou a Libertadores, que ele nunca venceu na vida. Foi o melhor time do país. Jogando bem, não era aquele time arrastado, chato de assistir e tudo. Jogando bem. Numa puta história bonita com a torcida, num envolvimento legal entre direção, entre o dono do clube e os jogadores, a torcida e tudo. Tudo isso acontecendo. Você acha mesmo que o torcedor do Botafogo vai ficar incomodado? Você acha que ficar falando de barriga de aluguel e sei lá o que vai incomodar esse torcedor? Depois de um ano tão vitorioso, de um ano tão absurdo que o torcedor do Botafogo teve, o Almada só com 6 meses de clube, ele conseguiu ganhar títulos que já são suficientes para ele ser lembrado pro resto da vida. Ele está eternizado na história do Botafogo. O Luiz Henrique está eternizado na história do Botafogo. E não importa que ele só chegou aqui, jogou um pouquinho e foi embora. Ele veio, gostaria, se fosse eu, torcedor do Botafogo, gostaria que ficasse mais? Não só porque tem um jogador muito bom, a gente sempre quer jogador bom no time, mas um jogador bacana, que não dá trabalho, que comprou a ideia, que comprou o clube. Gostaria de ter ele mais tempo? Sim. Agora, se a dinâmica é essa, vem um jogador muito caro e fala, ó, você vai vir aqui, mas é pra ir pro Lyon, tá? É pra ir pro outro time. Fica claro. Se for pra ser nesse esquema, mas aí o jogador vem, arrebenta, é decisivo e dá um título pro meu time, por que eu vou reclamar? Por que eu vou achar ruim? Se estão vindo pessoas, jogadores técnicos, sei lá, tudo que você puder pensar que vem pro futebol, se estão vindo contratações que jamais, na situação atual do clube, jamais viriam e estão fazendo diferença, mesmo em pouco tempo, para que vai reclamar? E falar do Almada e do Luiz Henrique, que foi por causa dessa saída dos dois, o Luiz Henrique não saiu, mas é praticamente certo que vai sair, já tem 3 propostas, além da Fiorentina e mais 2, no caso, para ele sair. Falar de desmanche só por causa dessa saída, de 2 jogadores que já era esperado sair, que já estava acordado sair, do Luiz Henrique ainda incomoda um pouco, porque ele comentava que talvez pudesse ficar para jogar o Super Mundial, mas não existe desmanche nisso. Isso foi combinado. Isso estava assinado, o contrato. Todo mundo sabia. Todo mundo esperava que isso fosse acontecer. E o torcedor está de acordo. O torcedor está ok com isso. Eu, que não sou botafoguense, chego e falo, gente, tá tudo certo. É o que sempre foi feito. É o que sempre foi acordado desde o começo. De novo, é chato? É chato. É chato. O torcedor não quer ver jogador bom sair. Mas se entrar outro... Então, voltando. Desmanche. Tem desmanche? Não tem. Eu poderia falar em desmanche se aí começa a sair notícia falando, ó, Savarino vai embora, Marlon Freitas vai embora, o John vai embora, o Igor Jesus vai embora, e aí começa a sair toda essa galera também. Ali eu começo a falar em desmanche, porque esses foram contratações pro Botafogo. Eles vieram pro Botafogo. Eles não vieram numa proposta que envolvia em algum momento jogar no Lyon caso o jogador quisesse. Eles vieram pro Botafogo. A saída dessa galera aqui, eu falo em desmanche. E se sair um ou outro, dependendo do valor, eu ainda nem falo em desmanche. Estão falando de proposta já de 36 milhões de euros pelo Igor Jesus. 36 milhões de euros. Ele veio de graça. De graça. E lembrando, 2 anos atrás, o Botafogo terminou um ano
fazendo 142 milhões de reais de receita. Agora ele está recebendo proposta de 36 milhões de euros num atacante, em um jogador só. Ah, mas beleza, não tem desmanche. Não tem desmanche, mas saiu gente. E aí? Como é que fica? Foi só uma pequena aventura do Textor? Foi só isso? Ele falou, ó, vou fazer uma gracinha aqui, vou colocar um dinheirinho no time, a gente vai ter um ano puta da hora, puta legal, um ano bom pra caramba, e acabou. Essa galera vai embora? Não, não é isso, pelo menos não é isso o planejamento da Eagle em relação ao Botafogo. Eles disseram que se saísse um, eles trariam alguém igual ou melhor. Lembrando que igual ou melhor, principalmente o melhor, é muito relativo, as pessoas vão discordar nisso. Mas, quando saiu Perry e Adrielson, entraram outros dois. Saindo Luiz Henrique e saindo Almada, vão entrar outros jogadores. O Botafogo tinha o Bitelo do Dinamo Moscou. Ofereceu 10 milhões de euros, foi recusado, fez outra proposta, foi recusado e talvez tenha dado uma empacada. Não é uma substituição direta aos que saíram, mas está trazendo o Jair, do Santos. Uma baita da contratação. Jogador jovem, promissor. Então tem gente saindo, mas tem gente entrando também. Quer dizer que todo ano vai sair grandes jogadores? Todo ano vai entrar alguém de 20 milhões de euros? Não necessariamente. Não dá para afirmar que a estratégia do grupo é trazer um jogador grande todo ano. Até porque a situação financeira do Lyon não favorece o grupo. O Lyon precisa, se eu não me engano, sanar 100 milhões de euros até o fim da temporada, o meio de 2025, para não ser rebaixado. E é um clube que, de acordo com o que dizem por aí, ele está com 500 milhões de euros no negativo para poder levantar. É muita grana. Então deve voltar um pouco, boa parte da atenção do grupo Eagle pro Lyon. Ah, então quer dizer que vai parar de investir no Botafogo? Também não. Porque o Botafogo lucrou. Uma contratação de 20 milhões de euros pro Lyon não muda a vida do Lyon. Mas fez uma puta de uma diferença no Botafogo e trouxe resultado. E essa contratação ainda vai pro Lyon. Então o Botafogo já mostrou que é rentável, é lucrativo. Só não dá para dizer que isso vai acontecer todo ano. Sim, por estratégia, não dá para saber se a estratégia é essa, de trazer um Almada, um Luiz Henrique todo ano. Não dá para saber se as estratégias vão mudar por causa de Lyon. E que fique claro que o Textor vendeu o Crystal Palace, tá? Ele vendeu o que ele tinha do Crystal Palace. Provavelmente esse dinheiro vai ser aportado no Lyon para salvar a situação financeira do Lyon. Mas tem outro detalhe, tem um outro ponto muito relevante, que é que o Botafogo mostrou que ele consegue qualidade sem gastar dinheiro também. Então, todo mundo fica falando que ele depende do Textor, que ele precisa do Textor, que se ele não trouxer outro Luiz Henrique, outra Almada e sei lá o quê. Olha todo mundo que veio de graça. Barbosa, zagueiro, de graça. Savarino veio muito barato. O que para mim foi o melhor jogador do campeonato. Não foi nem o Almada nem o Luiz Henrique. Igor Jesus veio de graça. Oferta de quase 40 milhões de euros já. Então, para resumir tudo, porque eu acabei saindo do roteiro do que eu ia falar, não tem desmanche. Eu não consigo falar em desmanche. Porque quem saiu era para sair. Os outros vários jogadores que saíram eram reservas. Os outros grandes pivôs do título, que não são Luiz Henrique e Almada, continuam. Botafogo é barriga de aluguel, Botafogo é não sei o que do Textor. O Botafogo faz parte de uma estratégia de uma MCO. MCO que é um grupo que tem vários clubes da sigla. E tem sim os seus efeitos. O Botafogo é o segundo time do grupo, o Lyon é o primeiro time. Mas tudo que foi feito até agora foi benéfico para o Botafogo. O Lyon está afundado lá e o Botafogo é campeão da Libertadores. Então tá todo mundo zoando, já criaram todas as teorias desde quando terminou 23. De quando o Perry e o Adrielson foram embora.
ficaram com essas teorias que o Botafogo ia afundar e tudo. E olha só, depois de tudo que falaram, ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, perdeu 2 jogadores importantes, vai ter reposição e vai entrar em 25 como favorito do mesmo jeito. Não tem desmanche. Não dá para falar em desmanche em coisas que já estavam acordadas para acontecer. E para um clube que está repondo. Quer dizer, de novo, que vai continuar contratando muito, que vai continuar vendendo muito? Não sei, vai depender da Eagle, vai depender do Botafogo, da estratégia do grupo, do time, da SAF e tudo. Mas é só para terminar. O Botafogo não está desmanchando. O Botafogo é favoritaço. Ele vai entrar em 25 ainda como um dos favoritos aos títulos que vai disputar. E esse vídeo aqui é mais para quem não é botafoguense do que quem é botafoguense, porque todos os botafoguenses que eu conheço estão tranquilos, estão numa paz. Então, para você que acha que o Botafogo está desmanchando, não tá não. Não tá não. Pode vir a desmanchar, pode. Assim como qualquer coisa pode acontecer. Mas nada desmanche por enquanto. Certinho? E para você que por algum motivo assistiu até aqui, meu muito obrigado. Eu me perco um pouco nos raciocínios, mas eu tento, viu? Eu tento, tô melhorando nisso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Compartilha para quem você quiser aí, pro seu amiguinho, papai, mamãe, cachorro. Coloca na TV do bar, na igreja, onde você quiser. Me ajuda aí, faz bastante diferença. Começar é muito difícil. E vamos nessa jornada. Eu vou aprendendo, vocês vão dando aí o comentário de vocês. O comentário ajuda, feedback é importante, certinho? E ó, até a próxima. Abraço.